E nós estamos começando mais um Brandscast, o podcast oficial aqui da Brands. Eu sou Michelle Mello, comigo Daniele Prata, e hoje a gente tem um convidado que é muito bacana, ele vai trazer um assunto aí que é diferente, mas antes de falar sobre isso, eu queria te perguntar uma coisa, porque tem a ver aqui no contexto do papo que a gente vai bater hoje com esse convidado. Você, Dani, tá sempre com os clientes na rua, no shopping, fazendo compras, né, nas lojas e tal. Você já teve alguma experiência ruim de atendimento como cliente? Você já teve uma experiência de atendimento que eu numa dessas lojas? Várias. Não dá para enumerar uma só, mas já teve lojas de luxo, inclusive que eu tive uma experiência muito ruim. Eu fui com um cliente, ele foi comprar 2 ternos, era só para fazer uma bainha, para entregar tipo 200 metros da casa do cliente. Ticket alto, né? Uma loja de luxo. E ele não entregou, não fez. Demorou mais de 20 dias para entregar. Uma experiência muito ruim, né? Para o cliente. O cliente quer voltar numa loja. Ele comprou os ternos, a loja fez a bainha. A loja disse, primeiro a loja disse que não daria para fazer bainha. E aí depois de tanto falar, conversar, fizeram a bainha. Mas demorou 20 dias para fazer a bainha e não entregavam na casa do cliente. O cliente tinha que sair da casa dele, ir lá novamente. Uma coisa tão simples, uma coisa tão baratinha que pode ali entregar. Sim. E isso não aconteceu. Que tem um valor, talvez fosse baratinho para a loja, mas que teria um valor muito grande para o cliente, né? Em comodidade, né? Em tranquilidade, dele não perder mais um tempo, não ter um custo de ir até o shopping novamente. Exatamente. Considerando que isso estaria já incluído no ticket do valor do terno lá que ele pagou, né? E isso acontece muito, né? Muito. E depois da internet, com a pandemia também, onde explodiram também esses relacionamentos, canais, né, digitais, compras pela internet, isso não acontece só na loja dos shoppings que você leva seus clientes, não. Isso acontece muito também. Não somente em compras, né? Mas qualquer canal digital. Hoje em dia, as empresas estão posicionadas no digital e isso acontece muito. É site ruim, site de compra ruim, você está terminando a compra, o troço cai. Ou então você tem que preencher uma infinidade de dados, né? É verdade. Então, por que estou te perguntando isso? Porque isso se chama UX. Experiência do usuário. E isso está muito em voga, está muito em alta. E cada vez mais isso deixou de ser a cerejinha do bolo ou uma perfumaria, né? Hoje isso faz parte do modelo de negócio das empresas, isso faz parte do planejamento estratégico das empresas. E a gente trouxe um cara que é top, é fera, vou apresentá-lo. E ele vai ajudar a gente a entender, saber tudo de experiência do cliente, experiência do usuário, UX, como a gente quiser falar, a gente vai aprender com ele hoje, que é o Lucas Alba. Prazer, Lucas. Lucas, ter aqui. É uma honra ter você aqui com a gente. O Lucas é CEO, fundador da UX Agency e hoje é uma das maiores consultorias em experiência do cliente do Brasil. O Lucas atende grandes empresas, ele vai falar um pouquinho disso com a gente. E para a gente começar, Lucas, eu tô curiosa aqui para saber um pouquinho da sua jornada, né? Porque eu tô aqui olhando para você, você é um cara jovem, né? E como que você chegou nesse lugar de CEO de uma grande empresa que trabalha para grandes empresas com esse assunto que é tão estratégico, que é tão importante e de uma certa forma também um pouquinho de, vamos dizer assim, novidade, né? Que tem muita gente que não conhece e hoje aqui esse é o nosso objetivo, levar um pouquinho dessa informação para as pessoas. Fala um pouquinho da sua trajetória. Bom, vamos lá. Primeiro, eu agradeço demais, estou muito feliz de estar aqui com vocês pela oportunidade. Comecei muito novo, né? Eu já sou um pouquinho, mas comecei há um bom tempo atrás, quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, foi onde eu já tinha realizado alguns cursos de tecnologia, aqueles cursos de abre computador, faz um negócio aqui, já entrando nesse mundo. E aí, de fato, eu comecei a trabalhar na área, muito mais voltado na parte de desenvolvimento de coisas. Então, ainda não existia UX, ainda as pessoas já faziam, mas não necessariamente com esse nome, como está ficando cada vez mais forte hoje e importante. Sim. Então, eu vim trabalhando em algumas agências, cheguei a trabalhar na parte de tecnologia de um hospital também, como jovem aprendiz, e isso daí me trouxe alguns crescimentos e
e conhecimentos também muito legais da parte corporativa. O hospital, ele é um negócio muito sério, então não é igual a agência que é um pouco mais fluida e informal como um hospital. Então isso foi me evoluindo ao longo do tempo e foram passando os anos, eu começando como desenvolvedor de sites, e aí você vai trabalhando esse ponto e aí começou a entrar aí no Brasil. A gente está falando de algo de mais ou menos uns 14 anos atrás, 13 anos atrás. Então eu comecei a entender, dentro de uma dessas agências que eu estava trabalhando, tinha uma pessoa que estava se especializando nessa parte, então eu colei do lado dele e falei, cara, eu gosto muito, eu acho que faz todo sentido, e aí eu comecei a aprender sobre a parte de usabilidade, e aí de fato comecei a criar projeto e subindo as escadinhas, né? Então desde júnior fui subindo, e comecei ao longo do tempo a atender algumas marcas muito legais, fazer projetos com mais complexidade, e isso fez com que eu fosse ganhando essa experiência. Saí das agências, falei, cara, quero virar autônomo e começar a rabiscar um negócio próprio. E aí, nisso, eu comecei a atender clientes por conta própria, fui conseguindo ter uma recorrência, fui conseguindo trabalhar muito indicação, vivi muito dessa parte de indicação por um trabalho ser feito de uma forma muito legal, até o momento que eu falei, preciso virar a chave, porque daqui você não consegue passar em nível quando você é autônomo, você é limitado de tempo. Se você não tem pessoas para te ajudar, você fica ali, você não consegue. Mesmo que você trabalhe o dia inteiro, você tem uma limitação. E aí foi onde, de fato, abri CNPJ e comecei a fazer a transição ali de não é mais Lucas que te atende, agora é uma empresa. Essa é uma transição um pouco difícil, mas foi aí que a gente realmente começou. Comecei a montar a equipe, estruturar, e aí comecei a aplicar processo, e aí a gente conseguiu, graças a Deus, chegar onde a gente está hoje, com um time super legal, muitos profissionais sêniores aí, e atendendo empresas de um patamar muito legal no Brasil. E qual foi o ano que você abriu? A gente abriu, a UX ela foi aberta em 2020. Então hoje a gente tem mais ou menos já uns 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos aí de empresa. Em grande já, né? Sim. E você sabe quando você falou aí da indicação, né? Como que as coisas vão se juntando, a gente vai ligando os pontos, né? Porque se a gente parar para pensar, a indicação, o boca a boca, né? Também é a experiência do cliente, né? Do usuário. O cara teve uma boa experiência. Se você não trata ele bem ali, ele não vai te indicar. Não é tanto para o bem quanto para o mal. Assim, uma hora de hora, geralmente. Se ele teve uma experiência ruim, ele não indica, né? E para você ver que hoje a gente está falando, eu falei que isso é uma coisa nova, mas assim, tudo é relativo, né? Assim, novo com esse nome, com esse formato, com estratégias, com ferramentas, né? Como algo fundamental dentro da estruturação de uma empresa. Mas isso, a experiência do cliente já vem já desde lá de trás. Sempre do foi necessário. Boca a boca, né? Sempre foi necessário. Eu acho que hoje a gente olha isso com um olhar mais de intencionalidade. Sim, importante. Começou a ter um peso muito maior em decisões do cliente, porque empresas gigantes começaram a fazer isso com uma tal força e as pessoas começaram a se acostumar com um checkout rápido num e-commerce, a um bom atendimento, um pós-venda, um CX. E se você não se adapta ao que as empresas grandes, Amazon, Apple, elas estão trazendo para o mercado, você começa a ser passado para trás. E as pessoas estão se acostumando com isso e se você não fizer, começa a ficar complicado. E quando a gente para olhar, né, a experiência do cliente, ela tem várias dimensões, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, pra quem tá ouvindo a gente agora, pra todo mundo ficar na mesma página, né? Fala pra gente o que é a experiência do cliente na prática, tá? Por que isso é tão importante? E onde que isso influencia na sua empresa? Porque o que você falou é perfeito, não é só uma experiência de fazer uma compra na internet, infinitamente maior do que isso, né? Então conta pra gente aí todos esses pedaços aí pra gente entender melhor. Não, sem dúvidas. Quando a gente fala de experiência do cliente, e não é só do cliente, é a experiência do usuário, né? O cliente, ele é um usuário, mas o colaborador de uma empresa, ele é um usuário. Então, assim, quando você quer implementar um processo, uma cultura, ou que seja de UX, você de fato precisa prestar atenção em todos os pontos de contato com o usuário. E isso ele é muito importante porque quando você proporciona uma experiência legal,
você tem várias coisas que agregam. Você tem taxa de conversão, quando a gente fala de uma loja offline ou e-commerce, não importa. Você entra numa loja, você é super bem atendido, a pessoa te mostra vários produtos, te explica várias coisas, você se sente até na obrigação de fazer essa compra. Você fala, cara, como que eu vou sair daqui só não obrigado? Você não vai, você precisa. Você se sente abraçado por aquele vendedor, por aquela pessoa. Então, é desde o momento da primeira visualização, da onde que você está, o processo de compra e muito também de pós-venda. Então, pós-venda, muitas pessoas, empresas não se dão conta do quão importante é uma boa experiência no ciclo completo. É verdade. É importante. Eu sempre gosto de falar lá na UX, o nosso principal objetivo para a gente medir se tá dando certo o que a gente está fazendo cara, esse cliente ele tem potencial de ser um LTV, de vender, de comprar de novo com a gente? Se ele der uma nota hoje para nossa jornada, quanto que ele está dando? Cada reunião, cada mensagem, você tem que pensar nessa experiência. A experiência, ainda mais a gente que tem um ciclo de 3, 4, 6 meses de projeto, não é uma venda rápida, né? Um ciclo de entrega rápido de produto. A gente precisa manter isso por um longo tempo. A gente precisa ter vários pontos de contato com o cliente sendo bem atendido, resolvendo problemas, e isso tudo acaba sendo experiência do começo ao fim. Mas isso é um desafio muito grande, porque aqui na Brands a gente passa exatamente por isso que você está falando, né? Somos empresas de consultoria, então a gente também vende consultoria. E existe um ciclo quando a gente está ali de 6 meses que a gente está com os nossos clientes. Então não é fazer a venda, acabou, né? O serviço não termina ali na venda, né? Eu costumo muito falar que, assim, que nosso serviço termina quando o cliente tem resultado. Sim, sem dúvida. É isso que a gente vende, né? A gente não vende brand UX, vende o resultado através do UX. Exatamente. Então, a gente está sempre de olho em colher esses resultados, né? E aí pode ser no início, no meio ou no fim do processo, né? Mas isso é um desafio, Lucas, porque você está acompanhando aí 6 meses um cliente, você está não só acompanhando, mas você está prestando um serviço e você está acompanhando a evolução desse cliente, enfim, a performance desse cliente ao longo desse tempo. A gente precisa estar, assim, muito atento. A gente tem que ter uma coisa que você falou que para mim é fundamental. E eu foco muito isso aqui na Brands, que é cultura. Não basta a Michelle, não basta o Lucas ou a Dani ter esse pensamento. Isso precisa ser uma cultura da empresa, porque senão tudo que a gente faz pode ser a melhor tecnologia, o melhor sistema, o melhor tudo, cai por terra, por água abaixo, né? Então, assim, como que é isso? Assim, você também enfrenta isso? Quando chega um cliente para você, porque não basta você olhar o site do cara e falar, vamos mexer nisso que vai ficar ótimo. Se a empresa, se os colaboradores, se as pessoas que estão envolvidas em fazer esse atendimento na ponta desse cliente também, ou nas suas interfaces, não perceberem a importância disso, né? Vestirem a camisa disso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cultura de implementar de UX nas empresas. Perfeito. É assim, a cultura de UX, ela precisa vir, obviamente, do topo, né? Então, desde mim até todo mundo que vai entrando na empresa, precisa ter treinamento. Então, quando entra desde a entrevista, a gente fala, cara, é isso que a gente busca, é assim que a gente trabalha, e é assim que a gente faz as coisas. E é o que eu falo sempre pro atendimento, né? Que é o ponto de contato que fala direto com o cliente. Então, eu falo, cara, você é a cara da empresa. É com você que a pessoa fala. Sim. E ela gosta ou não da empresa. Eu posso entregar um resultado super legal, mas se o atendimento não sorri, se esse cara ele só te responde seco, isso influencia no resultado final. Pode ter vendido mais, mas se esse cara não te der um atendimento daquele que você está esperando, isso influencia no resultado. Então, a gente conversa, cara, constantemente sobre tenha um sorriso na reunião, leve as coisas, consiga proporcionar, de fato, uma experiência agradável. Você é a cara da empresa. E sim, a gente sofre muito com isso, não é fácil, porque quando a gente fala dos donos, CEOs, diretores, é muito fácil, os caras estão vestindo a camisa, mas quando a gente fala de outros colaboradores que talvez não vem esse crescimento na empresa, que acontece com todo mundo, é mais difícil implementar. Mas a gente tem sempre isso muito regrado, porque a gente não só vende UX, a gente implementa também dentro de empresas e a gente implementa na nossa. Então, processos de
que seja, um board de colaborador, uma caixinha igual vocês mandam para os seus clientes, isso é UX na veia. Então, a gente sofre muito, mas precisa ter, de fato, treinamento, entender como está sendo isso, acompanhamento dessa galera para, de fato, conseguir intervir da melhor forma, né? E o foco no cliente, né? Não o foco 100%. no nosso serviço, no nosso produto, no nosso processo interno, né? Porque acontece isso. Você sabe que a nossa rotina aí de empreendedor é um leão a cada dia que você tem que matar. Problemas para resolver, né? Mas quando você tem o olhar treinado, não só você como CEO, mas toda a sua equipe, todo mundo que está envolvido nessa prestação de serviço, o olhar treinado para o cliente, algumas coisas ficam mais visíveis e aí a gente tem que ter o timing de atuar na hora certa, né? Sim, sem dúvidas. Até só complementando, da mesma forma que o UX ele traz o negativo, se você não faz um bom atendimento, ele faz o reverso. Às vezes você pode ter feito o projeto, não chegou às vezes muito no resultado, por algum motivo, teve um atraso, teve qualquer detalhezinho que poderia causar uma sensação ruim, mas o atendimento ele está sendo tão bom que o cara fala, cara, eles estão comigo, eles vão resolver esse problema. Então o UX ele reverte situações críticas em muitos momentos também, sabe? Isso é muito diferente. Perfeito isso que você falou, porque assim, o cliente, Lucas, ele, quando a gente compra qualquer coisa, né, assim, a gente sabe que problemas acontecem, a gente sabe que falhas podem acontecer, né? O cliente, em geral, ele não está preocupado em não acontecer um problema. Ele está preocupado na hora que esse problema acontecer, ele ter acesso e ele ter solução da empresa. Como resolve, como você trabalha a resolução de problemas. Isso eu falo para todo mundo, é um dos pontos mais importantes. Como você traça planos de ação. Isso, e como você se coloca acessível como empresa, né? Porque às vezes acontece problema, o cara não sabe o canal, não tem atendimento, não consegue ligar, não consegue falar com a empresa, não consegue falar com ninguém. Exatamente. Né? Então, acho que isso também, né? Você sabe que tem você falando aí da experiência, né? Eu sempre falo aqui, tem um caso de uma conhecida minha que ela foi morar nos Estados Unidos. E aí ela falou assim, bom, agora é minha chance de comprar o carro dos meus sonhos. Ela queria comprar um carro que era uma BMW. E aí ela foi toda feliz lá na loja da BMW. E ela se decepcionou não com o carro, porque o carro ela já sabia tudo do produto, tudo, porque era o sonho da vida dela, né? Ela se decepcionou com o atendimento. E ali a 2 quadras tinha uma loja da Audi. Ela atravessou a rua, foi na loja da Audi. E não era nem o carro dos sonhos dela, mas ela se encantou com o atendimento que ela teve, né? Com a forma como o vendedor atendeu, como fez as perguntas para entender a necessidade dela, colocou ela sentada no banco na hora. Vamos dar uma voltinha, vamos fazer um test drive. E ela comprou o Audi, né? É o que eu falei, assim, você fica sem graça, né? De falar não para alguém que te tratou tão bem, que te fez uma experiência diferenciada. Isso é psicológico, né? Quando a gente fala experiência do usuário, ele é totalmente psicológico. Como você vê as coisas, como o seu inconsciente identifica certas informações e ações que acontecem. Então, esse é um caso clássico, que não é o digital, que é um pouco que a gente vai falar daqui a pouco, mas assim, o UX ele está enraizado desde uma simples garrafinha que ela tem uma caída melhor da água para não cair uma gota para fora. Isso tudo é usabilidade, é experiência, tudo isso ele... Cara, o UX está em tudo. Posso trazer um caso que você falou da garrafinha? Eu quero ouvir a sua opinião como especialista nesse assunto. Você vai comprar o ketchup, todos os ketchups têm a garrafinha normal, né? Isso é um clássico. Em cima, né? Aí vem a Heinz e faz aquele ketchup de cabeça para baixo, né? Exatamente. Fala aí. Isso ele é o clássico. Quando você começa a estudar UX, é a primeira coisa que te mostra o case da Heinz com o UX e o UI, né? Existe essa variável. UX é User Experience e UI é User Interface. Então, um pensa na experiência do usuário e o outro pensa no design do usuário. Ambos eles se completam, mas esse é o caso típico. O ketchup que é o vidro mais bonito do mundo. Você fala, cara, eu quero ter esse ketchup na minha prateleira porque ele vai encantar minha casa. Mas quando você derruba, cai muito ketchup, a bordinha fica suja, você tampa, começa a ficar aquela meleca, não é uma experiência boa. A Heinz falou, não, cara, eu não quero saber de um pote bonito, eu quero um pote eficiente. Não entope, o ketchup você não fica chacoalhando e ele cai à medida exata. Isso é experiência do usuário, é o típico UI versus UX. Então você deu o
o case clássico do UX que é extremamente importante. Não se importar só com o design, mas sim como aquilo vai proporcionar satisfação. Se você entrevistar a galera, os usuários da Heinz, eu tenho certeza que o NPS, a avaliação é extremamente positiva. Não é o design pelo design. Exatamente. Né? É o design que atende à necessidade. Então, o cara... E aí eu queria que você falasse isso, que a gente falou aqui da Audi, da BMW, da Heinz, né? A gente está falando de experiências offline, presenciais, né? Eu queria que a gente entrasse um pouquinho no ambiente digital. Porque a experiência do usuário, na minha cabecinha, né, quando eu penso assim, está muito ligada a eu entender quem é esse meu usuário, eu entender quem é esse cliente, qual é a necessidade dele, o que ele quer, o que ele busca, né, qual é o perfil desse cara, até para eu poder, aí sim, prototipar os meus produtos, os meus serviços, fazer o meu melhor design, não para o que a Michelle gosta ou acha bonito, mas para aquilo que vai servir a esse cliente, né? E como que a gente faz isso no digital? Bom, a gente tem alguns processos para, de fato, conseguir entender o usuário. Você falou algo que acontece demais, né? A gente conseguir colocar na cabeça do diretor, do CEO, de quem está aprovando o produto, que não é para ele. Quem precisa gostar é o seu usuário. Claro, tem que ter um toquinho do CEO, de quem for, para ele gostar, mas assim, cara, se... para o seu usuário é isso que ele quer, a gente precisa bater nessa tecla, porque é ele que vai comprar, não é você. Então, todo o processo de usabilidade, quando a gente fala de um produto digital, seja um aplicativo, um site, um sistema, existem N KPIs de sucesso. Cada um quer um objetivo, né? Você tem um sistema, você quer reter o usuário, você não quer perder caras que não fiquem no seu SaaS por um longo tempo. Você tem um site, você quer converter o público no seu formulário. Então, tudo isso ele começa a partir de um discovery, que a gente chama, que é a parte da descoberta do produto, das regras de negócio, do que o seu usuário está buscando de fato. Então, existem diversas formas que a gente trabalha, mas as clássicas são realmente benchmarking, então entendendo ali o mercado, o que o mercado está fazendo, tendência. Então, a gente falou um pouco da Apple, falou um pouco da Amazon, cara, são cases especialmente muito legais de se basear. Investem muito nisso, né? Pesquisa de mercado, de consumidor, perfil comportamental. Muita coisa. Então, são referências que a gente precisa olhar. E mesmo que não são do nicho do seu negócio, vale a pena ter um botão ali que está no lugar certo, como deveria, com a cor que o usuário ele vai prestar atenção naquilo. Então, o UX são pequenos detalhes, mas a parte do discovery, eu falo que é a parte mais importante do produto, porque é onde a gente vai, de fato, direcionar o projeto. O projeto ele vai para a esquerda, ele vai para a direita, esse projeto ele vai ser como, quais objetivos, para que a gente está fazendo esse projeto. Se a gente não sabe responder essas perguntas, eu vou fazer o que você falou, um projeto bonito, mas não funcional. O funcional ele tem que servir para alguém ou para algumas pessoas às vezes, e é o que de fato o Discovery ele trabalha com entrevista de usuário, pesquisa de mercado, entre outras situações muito legais. Lucas, como é que você envolve esses usuários no processo design da coleta desses feedbacks? Cara, muito legal, Dani, essa pergunta. Assim, a gente tem o formato de pesquisa de usuário. Existem dois formatos, né? A pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Você já deve ter recebido ali uma pesquisa no e-mail, ajuda a gente a melhorar, e aí tinha 10 perguntas para você responder. Isso ela é o quantitativa, né? Por que quantitativa? É uma pesquisa para quantidade. Então, eu vou soltar ali para 1 milhão de usuários, 100 mil usuários, a minha base, perguntando o que você gosta. Você gosta de uma funcionalidade X? Para vocês faz sentido ter o desconto Y? E aí eles escolhem tudo isso, fazem gráficos, e aí os stakeholders do projeto entendem e falam, cara, olha que legal, nossos usuários gostam disso, não gostam daquilo, olha onde a gente está errando. E existe a qualitativa, que é de qualidade, onde de fato a gente faz um pouco do que a gente está fazendo, um bate-bola com o usuário, aí é um one-on-one, onde a gente de fato monta um roteiro que a gente quer descobrir. Então, quero refazer o meu site. Legal, para quê? Para converter mais. Então, vamos conversar com os seus usuários reais para entender o que esse usuário, se ele entra no seu site para fazer o quê? Qual o objetivo? O que ele vê de diferencial para ele, de fato, clicar no botão Fale Conosco? Então, tem várias coisas que a gente entende em uma entrevista para conseguir, de fato, entender o usuário final.
E aí a gente consegue entender a sua visão como dono do produto, que conhece seu modelo de negócio, tudo isso, e a visão do seu público, que é o que ele quer. E aí a gente une os dois e aí consegue fazer um produto extremamente assertivo. Que é, de fato, quem usa, né? Exato. E existem várias metodologias que ajudam muita gente a fazer isso. O Design Thinking vem também, Incrível. né? Muito bacana para isso. Eu só queria entender uma coisa, Lucas. Você estava falando aí de ciclo, né? De a gente atuar na experiência do usuário no ciclo completo. Então, eu estou entendendo que o trabalho de vocês consiste também em mapear essa jornada, né, do usuário. Estou falando do online, mapear essa jornada. E eu acho que em vários touch points ali da jornada, você deve ter algum momento em que você coleta determinadas informações e depois junta isso e devolve de alguma forma esses dados lá para o gestor, né? Porque eu fico pensando a complexidade disso, porque é um processo vivo. É um processo dinâmico, né? Sem dúvida. Não é uma coisa... Não acaba, não é estanque. Foi lá, fiz, ponto, acabou. Não, isso é toda hora, o tempo inteiro, né? Então, você precisa ser, de uma certa forma, o gestor precisa ter acesso a essas informações. Essa retroalimentação precisa existir até para rodar ali todo o planejamento dele, né? Existem algumas ferramentas muito legais aí de mercado que são de análise de comportamento, né, de usuário. Então, ela pode trabalhar em conjunto com, por exemplo, o Google Analytics, né, onde você entende qual a região mais acessada dentro do seu site, qual é homem, é mulher que mais acessa, qual a idade, tudo isso ele impacta diretamente. Pessoas mais velhas, eu tenho uma linguagem diferente, mais novo eu uso ícones, porque as pessoas mais novas estão acostumadas com iconografia, e aí eu consigo... Luzes, né? Exato, Desenho. Então assim... Quando a gente fala de ferramentas, o Analytics, obviamente, ele é muito conhecido, todo mundo gosta, mas tem outras que você consegue literalmente gravar a tela do seu usuário dentro do seu produto. Então, você sabe onde o seu usuário ele clica, onde ele não clica. Mapas de calor. Exato. Então, eu tenho um formulário no final da página, só que a gente analisando a ferramenta, a gente percebe que 20% dos seus usuários chegam até o final da página. Opa, vamos subir esse formulário, porque ninguém vê esse seu formulário no final da página. Então, são dados muito importantes para quando você faz essa continuidade que você falou. O UX, obviamente, o nosso trabalho é ser o máximo assertivo na primeira entrega. Mas é impossível você ser 100% assertivo se você não tem métricas reais para analisar. Então, isso é muito legal, essa continuidade. Tem até um exemplo muito legal de um cliente nosso. Ele tinha, assim, um botão de abra sua conta, né? Era um banco. E ele, do lado, tinha alguns bullet points de diferenciais. Pela ferramenta de mapa de calor, a gente identificou que os usuários, eles clicavam mais nos bullets, que não tinham links, do que no botão, que era o botão rosa gigante. A gente falou, gente, como assim, né? O que tá acontecendo? Aí a gente, fez o quê? Colocou links nesses bullets, direcionando para não frustrar o usuário. Imagina você clicar, não ir para lugar nenhum, você fala, o que aconteceu? Tá com erro, bug, fecha o site, nunca mais volta e você perdeu aquela oportunidade. Então, uma simples análise fez de fato a gente conseguir aumentar a conversão, não frustrar o usuário. Então, essas ferramentas, elas são fundamentais quando você, de fato, quer ter um produto de sucesso digital. E tem umas coisas que são até um pouco intuitivas, né? Por exemplo, quando você está lendo um texto ou você está entrando num site, né? Numa landing page, seja num aplicativo, seja o que for. Ou até mesmo um e-mail. Se você leu, se tem uma palavra em azul, automaticamente você entende que aquilo ali é clicável. Clicável. Exatamente. E muitas vezes não é. E aí tu fica ali clicando, o negócio não abre nada. Exato. E frustrar o usuário é o pior erro que pode acontecer, porque existem vários dados aí na internet. Um que eu gosto muito de mostrar para cliente é um que, por exemplo, 88% dos usuários que não têm uma boa experiência não retornam no seu site. Olha isso. Então imagina, eu coloquei anúncio no Google, trouxe 100 pessoas. Cara, meu site tá ruim, minha experiência não tá legal, 88 pessoas, nesse caso, não voltam mais pro seu site. Você gastou um dinheiro e, cara, você perdeu 88 pessoas que poderiam ser compradoras. Então é muito crítico, sabe? Lucas, e como eu vejo isso como importante? Porque eu, por exemplo, eu costumo comprar muito na internet, principalmente roupa, acessório, qualquer coisa. E quando eu entro numa loja que eu fico ali e demoro para comprar, porque eu entro no link, não é o que eu quero, não tá explicado, não tá... Eu não quero mais entrar naquela loja, porque eu tô perdendo tempo, eu quero fazer uma coisa rápida. Exato. Eu fui ali, eu busquei aquilo, então eu quero abrir, eu quero ter aquilo na palma da minha mão. Exato.
né? Então, realmente, isso que você está falando, essa porcentagem de 83% é alta por isso. Eu falo por mim. Eu não volto naquela loja. Você tem frustração. Com certeza. E assim, e tem algum erro muito grande que já aconteceu nessa experiência do usuário que serviu ali como uma lição para vocês? De vocês não fazerem mais um erro bem importante, assim, que tenha acontecido? Assim, existem muitos erros durante esse processo. Vocês, como consultoras, sabem que também tendo uma consultoria que acontecem muitos erros durante o processo, né? Mas, principalmente, não conseguir captar um briefing inicial perfeito. Porque aí, o que isso acontece? Primeiro, a gente não ser assertivo, então a gente vai ter muita refação. Refação é custo pra gente, né? A gente vende horas de profissionais. Então, quanto mais uma profissional ele fica fazendo coisas, indo e voltando, mais caro ele fica para mim naquele mês, naquele período, e menos lucro a gente tem. E pior, a gente não consegue entregar o resultado que o cliente estava esperando. Óbvio, a gente sempre se esforça para resolver o problema, como a gente falou, mas isso no final do dia frustra o cliente porque demorou um pouco mais, a nossa margem. Então tem vários problemas envolvidos quando você não consegue captar de fato o que o seu cliente ele precisa. Então hoje a gente tem o processo de discovery muito claro e elaborado para desde o início o cliente falar exatamente é isso que eu preciso, é isso que eu estou buscando. Então o famoso aprender com erro. A gente precisou aprender algumas coisas dele para conseguir não errar novamente, conseguir ter muito mais assertividade e gerar resultado, que é o que a gente falou. O nosso objetivo é gerar resultado através do UX. Mas em contrapartida a isso, eu quero que você, se você tem algum exemplo aí para compartilhar com a gente, que de algum projeto da UX que fez uma diferença significativa nos negócios de uma empresa. Pô, sem dúvidas. A gente teve alguns projetos já realizados com resultados bem significativos, mas um deles, a gente fez um projeto para uma grande empresa, um grande banco, e o objetivo era aumentar a abertura de contas, né? Então, eles têm vários UX lá dentro, só que esse projeto em específico é aquele projeto assim, cara, deixa com o marketing toca. O erro começou aí, porque o marketing não é UX, o marketing ele faz outra coisa, sabe? E aí eles estavam patinando, fazia uns 4, 5 meses que eles estavam criando as landing pages, e-mail marketing e não conseguia engrenar. Eles contrataram a gente, uma parte ali de consultoria mesmo e implementação dos processos. O que aconteceu? A gente em 2 meses conseguiu ter um aumento de 33% no número de abertura de contas. Por um big banco, né? Cara, 33% a gente tá falando de muita gente. É muito. E banco, em geral, tem um CAC, que é o custo de aquisição do cliente, muito alto. Porque eles gastam 600, 700 reais para colocar alguém para dentro e muitas vezes essa pessoa não deposita R$1 na conta. Então não é só abrir a conta. Você precisa fazer que esse cara invista, esse cara pegue um cartão de crédito, ele faça alguma coisa para valer a pena. E nesse caso, era muito caro o custo deles. Então pensa, 33% não só foram novos clientes, como reduziu o CAC de forma drástica também nesse produto, obviamente em específico. Então o UX ele trabalha muito isso, resultado de forma clara e precisa, sabe? Isso que você está falando, né, já que a gente está falando de erros, né, grandes erros, esses 2 exemplos aí que você deu tem muito a ver com um grande erro que acontece aqui muito também pra gente, que a gente sempre fala, a gente já fez vários vídeos sobre isso, que é o marketing antes do posicionamento, né? Então, a gente inverte a ordem das coisas, né? Não, aqui pra gente, no caso, é aquele profissional que não trabalha o seu posicionamento, não entende o seu público, não tem uma comunicação clara, não sabe a mensagem que ele quer passar, tanto de conteúdo técnico, especialista, mas também a linguagem dele visual, né? A linguagem não verbal. E o cara sai investindo em tráfego, impulsionamento e a casa não tá arrumada, né? Então é mais ou menos uma coisa que também acontece com vocês aí. Acontece demais. Quantas pessoas investem no Google, investem no Facebook para trazer tráfego para dentro do site? Exatamente, o site. Se frustra e fala, o Google não serve de nada. Cara, não, o seu site ele não tá pronto para receber essas pessoas, entende? Então, se você não trabalhar direto o que você quer, bem estruturado, você pode gastar quanto for de dinheiro. As pessoas elas não estão sabendo quando você investe. Ela entra no seu site e vai embora. É simples, igual você falou. E se a gente for pensar assim, as grandes empresas têm até um dinheiro reservado, investimento para fazer isso, tráfego pago, e as pequenas empresas que gastam... Ferrou, né, Dani? Cara, se errar... Se errar, acabou, exatamente. E
Hoje isso está mudando um pouco, mas muita gente fala, pô, por que eu vou investir num site de UX? Ele é mais caro, óbvio, tem um trabalho muito maior do que fazer um site no Wix, ou que seja, um site sem ser de fato profissional. E aí comete esse erro. Eu vou no mais barato e beleza. Só que começa a ver, não tem resultado. O que isso acontece? Você investiu uma vez, isso não virou investimento, virou custo, porque é um site que não serve de nada. Aí você vai ficar um ano com esse site e vai se tocar lá na frente e falar, puta, cara, errei e preciso. Então você vai ter que contratar de novo. E esse um ano que você perdeu de resultado? O que acontece? Você não consegue mensurar quanto você ia ter crescido nesse um ano com um site bem feito, com um sistema que retém público, seu LTV aumentando. Então, no final do dia, é um investimento que ele é obrigatório se você quer crescer no digital, assim, não dá para fugir, né? Eu quero te fazer uma pergunta, porque a gente está falando muito de site, né? Sim. Mas eu acredito que você não atua somente com sites, né? Então, diz outros canais aí que você atua. Claro. E a minha segunda pergunta você atua somente em soluções que são customizadas ou soluções prontas de mercado vocês também trabalham? Também, óbvio que soluções prontas existem limitações, né? Então, eu pego uma Shopify da vida, que é uma plataforma de e-commerce pré-pronto, digamos assim. Eu não consigo personalizar 100% de tudo, mas existem muitos caminhos. É possível melhorar, porque assim, a gente está falando aqui com pessoas que a gente tem de todos os níveis, né? Empreendedores iniciantes que com certeza vão usar o Wix. Você falou o Wix, né? É possível melhorar uma usabilidade com uma solução pronta? Sem dúvidas, porque o UX ele não é só criar algo e o design. O UX ele está no texto. O UX ele está no posicionamento, ele está na cor de um botão. Isso faz diferença. Como eu falei, é psicologia. Vermelho, isso não levem ao pé da letra, mas vermelho remete a alguma coisa negativa, a cancelamento. Então, muitas vezes coloca um botão de pagar vermelho. Se sua marca não for vermelho, na chance do usuário falar, será que eu vou pagar ou vou cancelar? Você confunde o cara. Então, são pequenos detalhes. Positivo. Exato. O verde é positivo. Então, tem pequenas coisas que, óbvio, tem marcas como a Claro, que é tudo vermelho, e ela usa o botão prosseguir, continuar, comprar vermelho, mas ela já criou essa sensação positiva no usuário. Não tem que levar o pé da letra, mas sim, a gente consegue implementar isso em tudo, porque, como eu falei, um simples texto, um posicionamento, um tamanho de fonte já acaba fazendo uma diferença, cara, muito drástica. Voltando na primeira pergunta, fui de trás para frente. A primeira pergunta sobre o que a gente atua além de sites, né? Então, a gente tem duas atuações dentro da UX Agency. A primeira é de implementar processos de UX em empresas. Então, ela foge do digital. Como a gente envia uma boa caixinha para um cliente, né? Uma caixinha de presente para um cliente, processos. E isso talvez, eu não sei, eu vou falar uma palavra aqui, mas não que seja o ideal, mas eu acho que é o melhor formato, né? Porque você une o offline com o online. Exato. A gente fala isso muito aqui. Não adianta trabalhar um posicionamento online lindo, aí o cara chega na tua frente, no teu consultório, na sua clínica, na sua empresa, no seu escritório e vê um negócio totalmente diferente. Exato. Imagina um e-commerce. Você tem um e-commerce maravilhoso. Você comprou, falou, cara, que legal. Aí, a partir disso, você não recebe um e-mail de orientação, chega uma caixa toda estranha na sua casa, cara, não está conexo, não está conectando a experiência do online com o offline. Então, a gente tem essas duas partes. Implementar processos em empresa. Então, um bom onboarding desde um colaborador, um bom onboarding de um cliente quando ele entra na sua empresa, como você manda um bom e-mail de boas-vindas, vários processos legais. E o digital? Quando a gente vai para o digital, a gente tem um mundo infinito de possibilidades. Sites, ele é o mais comum que a galera percebe necessidade, mas a gente tem sistemas que precisam ser melhorados, aplicativos, plataformas, dashboards. Pensa um dashboard para você ter clareza dos seus números, seja financeiro, seja de anúncio, seja do Analytics, compilando tudo isso. Se você não tem uma boa experiência no seu dashboard, você olha um número e não entende o que ele está falando. Então, não é o seu cliente, é para você mesmo. Entender os números da sua empresa, entender onde vocês podem melhorar, o tipo de gráfico que a gente vai implementar para uma visualização melhor. Tudo isso é experiência do usuário, interna, mas é muito importante tão quanto para um usuário, para um cliente final. Então, quando a gente fala de digital, assim, a gente está falando de tudo que é digital no mercado, tudo que é produto digital
tem que ter atuação de UX se você quiser realmente ter um diferencial competitivo. Ô, Mia, que podcast necessário. Eu tô aqui, minha cabecinha A cabecinha tá explodindo, não só É muita coisa, né? Não, e assim, são coisas que não passam pela nossa cabeça no nosso dia a dia. Eu tô aqui fritando, minha cabeça tá aqui fritando, até por conta da nossa empresa, as experiências que a gente tem, como linka também, as coisas que você deve fala. sofrer um pouco com isso. Sim, assim, várias coisas que você falou ali passou por coisas que a gente passa aqui, mas assim, esse podcast está sendo extremamente necessário, não só pra gente aqui, mas para quem tá ouvindo. E você falou uma coisa sobre cor, né? Você estava falando aí sobre cor. Do vermelho, que tem uma coisa negativa. Claro que assim, a cor é muito específica para cada lugar que você vai usar ela. Sem dúvida. Né? Ou seja no site, ou seja numa roupa, depende de onde você vai usar, ela vai causar uma sensação diferente, né? E você está fazendo um trabalho aqui com a gente, né? Tá se posicionando. Não, e é muito bacana porque, assim, quando a gente vai fazer o seu posicionamento de arquétipo, leva muita cor na sua roupa também, o que a gente vai colocar, o que não. E aí você falou sobre o vermelho, né? O vermelho, na verdade, no site, ele não cria uma experiência muito boa nesse nicho que você falou, de apertar o cliente e ficar ali, será que eu tô pagando? Será que eu tô negativando? É uma exclusão, é cancelamento. O que eu tava fazendo ali? Se ele não lê, exatamente, o inconsciente dele fala, opa, vermelho, cuidado. Exatamente. É a primeira coisa que acontece. Mas olha que coisa bacana, ao mesmo tempo que o vermelho vai falar cuidado para isso, no seio o vermelho vai falar, opa... Atenção, né? preciso comprar. Atenção, mas é verdade. De um ponto positivo, né? É eu preciso verdade. comprar. E o vermelho na vestimenta, vamos supor, da mulher, ela também cria uma atração, ela cria um desejo. Verdade. Né? Verdade. E quando a gente também fala do preto, o preto ele pode criar sofisticação, como ele também pode criar afastamento, dependendo do que a gente coloca ele. Mas eu falei tudo isso dessa volta toda para falar do seu posicionamento, né? Que a gente tem 2 arquétipos ali que a gente vai trabalhar em você e como a cor foi importante para isso, né? A gente saber, inclusive a gente faz muito esse trabalho aqui, né, Mia? Eles mandam pra gente fotos de como que eles estão, se tá bacana, se não tá, se tá legal. Esse é porque eu acho que, conforme o Lucas estava falando, eu estava aqui juntando os meus pontinhos, né? Isso tem muito a ver com branding, né? Porque branding é experiência também, né? E no tudo. E no branding, a gente usa muito os sentidos, né? Os 5 sentidos, né? Então, a gente fala de cores, a gente fala de sabores, a gente fala de aromas. Você chegou aqui na Brands, tem um cheirinho, né? Você entra nas lojas, tem um cheirinho, né? Você trouxe um presente para a gente. Então, o cafezinho foi bom, o cheirinho. Eu pensei que eu ia falar isso, mas ela completou em tudo, né? Porque você chega aqui, tem um cheirinho maravilhoso. Mas na hora que falou do cheirinho, eu lembrei do café, né? Você viu como ele ficou marcado? Olha a experiência que esse café proporcionou pra vocês. Você tá lembrando dele por causa do cheiro que você sentiu quando eu te dei o pacote. Olha como é louco o cheiro, sabe? Mas uma outra coisa são os sentidos, né? E o branding... Já foram na loja da Melissa? Sim, A loja de Melissa é clássica, o cheiro Melissa é próprio. Eles criaram aquele perfume. Exatamente. E você sente, você sabe que é a Melissa. Desde quando você compra ele novo, ele tem o cheirinho. Ele tem a loja, ele cheira a Melissa. É uma loucura isso, né? Não, e você quer ver uma coisa muito bacana? A minha não estava aqui. Vou te contar uma coisa muito bacana que aconteceu, que marcou o Lucas. Que é aquela coisa que a gente falou, tanto do offline, né, a ponto do online. Quando ele entrou aqui e eu servi o café na xícara, ele ficou encantado. Falei, que xícara maravilhosa, dourado. Eu falei, cara, o que é isso? Sim, exatamente, porque não é só... Você está conhecendo a gente hoje, sim, né, no offline, ao vivo, né? Você está sempre com a gente ali no online. Sim. E a experiência que você teve? Né, de chegar aqui, de você olhar a xícara, de olha o logo de vocês, de acordo com a xícara. O microfone dourado. O microfone dourado, tá muito chique isso daqui, gente. A garrafinha verde da Brand também. Isso, você não vê a garrafinha de água. Essa eu não tinha reparado, mas faz todo sentido. Mas é isso. Mas é muito importante, gente, é tudo. Cara, é cor, é tamanho de fonte, é bem-vindo quando o cara chega, tudo isso ele é experiência, sabe? É uma loucura, ninguém percebe. E faz no automático, muitas vezes. Esse que é o legal, a gente mostra como as coisas têm que ser, mas que você às vezes já faz. Sim. Vocês, no caso, pensaram na xícara dourada, mas muitas vezes vocês só falam, nossa, que bonita.
Você não pensou que isso vai causar um impacto extremamente positivo no seu cliente? Mas eu acho que é aí que entra o lance que de você ter alguém personalizar. Alguém te falar que a sua comunicação, ela precisa ser intencional. Não intencional no sentido de manipular as pessoas, não é isso, né? A gente está falando de intencionalidade no sentido de eu quero passar uma sensação para as pessoas que chegam aqui, para os nossos convidados. Experiência, né? A Dani também. A gente quer que quando a pessoa cruza aquela porta, ela tenha sensações, né? E como que a gente faz isso? É o cheirinho, é a logo na frente, dourada, é a xícarazinha dourada, e lá são outras coisas, né? E aí eu fico pensando, né? Porque, assim, a gente tem os nossos clientes e temos alguns cases, assim, que são bem desafiadores. Não é o seu caso. Mas nós temos clientes que são bem desafiadores. E aí eu queria te fazer essa pergunta, né? Conta aí pra gente um caso que tenha sido desafiador para vocês. Pra gente, os casos mais desafiadores são quando as pessoas querem fazer algo excepcional, que é fora da curva, mas quer fazer em 15 dias. Pra gente isso é um pouco problemático, porque estudo leva tempo, entrevista leva tempo, conversar com o usuário, recrutar, compilar dados, então isso é problemático. Então a gente tem N situações, eu não sei nem te elencar um específico assim, mas a gente tem situações que prazos são problemas e a gente não consegue entregar o processo completo que a gente precisa para entregar o resultado que o cliente quer. A gente tenta falar e etc. E como a gente falou lá no início, aquele líder, aquele dono do produto que quer para ele o produto e não para o usuário. Isso para a gente é um problema muito grande, porque ele está contratando a gente para fazer o que ele quer. E aí a gente não consegue trabalhar. Eu não consigo te dar resultado e, de fato, te comprovar que eu vou conseguir. E pra gente não dar resultado é muito ruim, porque eu quero no final do dia ter um depoimento. Eu quero no final do dia você ir lá no Google e falar, cara, nota 5. A gente tem nota 5 no Google, a gente faz questão de falar, galera, vai lá, coloca no Google, a gente, foi legal o trabalho? Foi, vai lá no Google, mostra pra gente, isso é importante pra gente, isso é importante pra vocês, porque a gente gerou resultado. Se a gente não consegue fazer o processo, fica ruim pra todo mundo, sabe? Então é uma dificuldade grande. Uma coisa que eu falo muito aqui é a venda só acontece quando vem o resultado do cliente. Sim. É o momento que a minha venda acontece. Porque até então, eu estou trabalhando, né? Mas enquanto esse resultado não vem, a venda, ela não completa o ciclo dela. Você não sabe dizer como tá indo, faz sentido, não faz sentido. E muitas vezes o que acontece? Isso acontece muito aqui com a gente, tá? Principalmente na parte os bastidores da Brandse. A parte dos arquétipos. Jesus, é uma dificuldade, sofre, porque... Você muda a pessoa, né? E aí, assim, é o lance, assim, a gente não pode mudar a personalidade da pessoa e nem descaracterizar quem a pessoa é. Só que, profissionalmente, a gente vai levando alguns elementos que são importantes para o posicionamento que ela quer passar. Porque ela fala, eu quero passar isso. Então, para você passar isso, esses elementos são importantes, né? Mas aí a pessoa não quer se posicionar de uma outra forma, principalmente na parte da roupa, das cores e tal. E aí a história do... Vou ser bem simbólica aqui, né? Cara, vermelho não é uma cor que vai te favorecer. Ah, mas eu amo vermelho, eu quero botar vermelho. Até convencer. Né? Então, assim... E aí é aquela coisa também que você tá falando. A pessoa quer botar vermelho. Aí ela tá querendo, tipo, afastar as pessoas. Que é aquele... Porque tem instituições que a gente precisa ter um certo afastamento. Se uma coisa você trabalha com banco financeiro, você não pode ser aquela pessoa... Verdade. Né? Então, você tem... É muito corporativo, né? Então, aí a pessoa fala, não, mas eu quero usar vermelho. Ou seja, ela não vai estar afastando, ela vai estar atraindo. Né? Eu acho que o ponto disso, assim, é a gente buscar sempre um equilíbrio, exatamente. Né? Porque eu acho que os opostos são, o seu trabalho não funcionou, não deu certo, mas também a pessoa não seguiu, né, o que a gente orientou, e o inverso também, né? Então, é a gente sempre buscar um equilíbrio para que a gente possa fazer um posicionamento dentro da mensagem que a pessoa quer passar, né? Todo estudo que a gente fez, porque a nossa parte aqui também é muito de estudo, né? A gente valida público, faz várias pesquisas até chegar no momento da prática mesmo, né?
Então, acho que é isso. E acredito que com vocês também, né? Sim. Conseguir mudar ideias na cabeça das pessoas é o mais difícil, né? Muita gente já estudou e já vem com alguma ideia pronta. Pra gente provar, obviamente, tem que provar, né? Falar, gente, olha aqui, ó, olha esse case, olha essa referência, olha como o mercado se posiciona, faz sentido a gente manter dessa forma, que não é a boa prática. Mas no final, no nosso caso, igual de vocês, a pessoa que decide, né? Se ela quiser continuar usando vermelho, ela vai usar vermelho. Você não vai tirar isso da cabeça dela. Então, isso é complicado. A gente tem alguns problemas de convencimento. Vou te falar que é pouco, tá? Muitas pessoas, elas vêm muito adeptas, porque o UX, ele é diferente. O brand, a pessoa, ela tá há 40 anos vestindo vermelho. Você falou pra ela mudar isso, cara, putz, nossa, não, ela tem um site que não vem resultado, e ela fala, bom, ok, eu vou ouvir esses caras, sabe? Você é diferente. Exato. O que vai dar certo que eu vou... Ajuda já. Não são todo mundo, mas pô, vocês, imagina mudar a cabeça de alguém de 30, 40 anos usando a mesma roupa, o mesmo esmalte, tudo idêntico. Puta, eu imagino que sofre. Ô, Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, tá? Então, sou zero. Quer dizer, hoje eu tô entendida mais um pouco. Sim. Já, hoje eu não entendi agora. Mas eu imagino que muitas pessoas que devem estar vendo esse podcast e tem alguma veia pra entrar nisso aí, tá? No que você faz, elas devem estar se perguntando assim, ai, gente, que conselho que ele me daria pra eu que tô começando? Sim. Que conselho você daria pra essas pessoas? Porque assim, se eu não tivesse aqui trabalhando, depois de tudo que você me falou, eu queria entender bem mais. Eu queria ir pro... Quer virar Quanto você daria aí pra quem tá iniciando, pra quem tá começando? Uma pergunta incrível, assim. É muito simples. Quando você quer virar UX, mexer com Product Design, né? Que é design de produtos digitais ou o que seja, a sua cabeça tem que ser gerar resultado. É muito simples. É isso que a gente tem dentro da cultura da UX. É o quê? Cara, não é... Todo projeto, ele é um projeto único. A gente está mexendo com o sonho das pessoas. Imagina vocês me contratam, eu trato seu projeto de qualquer jeito, e vocês estão investindo, e eu não vocês vão se frustrar. É um negócio que vocês querem. Cara, eu estou criando um aplicativo de uma pessoa que tem 10 anos naquela ideia, e chega em mim e fala assim, cara, eu juntei dinheiro e vou fazer esse aplicativo. Aí eu entrego um negócio ruim. Eu estou frustrando sonhos. Então, assim, cara, pensa, sempre que você está entrando na área, obviamente, estuda muito, a tendência ela muda toda hora, o UX ele é tecnologia, então as coisas mudam, as linguagens, como você se comunica, as coisas estão cada vez mudando mais, agora tem inteligência artificial, então pô, usa também, pede ajuda nisso, mas no final do dia é a cabeça, todo projeto que você vai fazer, pensa e para, isso que eu estou fazendo é o melhor para esse projeto? Isso que eu estou fazendo vai realmente gerar o resultado que esse cara está pedindo para mim? Se a resposta for sim, pô, tá no caminho certo. Então, a dica que eu falo é pensar com a cabeça do outro, com a pessoa que está criando esse projeto para você, de projeto, produto, não importa o que seja, mas pensar como de fato você vai gerar resultado e pensar na experiência de quem vai usar. E o UX é a experiência, então pensa, se coloca no lugar do usuário. Cara, eu vou mexer nesse site, essa experiência que eu estou criando é de fato a melhor? Se eu fosse esse consumidor, tá fácil eu entender o que eu mesmo estou fazendo? Se a resposta for sim, cara, tá no caminho certo. E no fim de tudo, né, eu acho que tudo se resume a duas coisas, né? Você já falou aí a primeira, tudo é experiência. Tudo é experiência. E foco no cliente. Foco no cliente, 100%. Foco no cliente sempre. Isso é toda empresa, né? Deveria ser, mas o UX é isso. O cliente, o usuário, ele tem que ser o foco principal de qualquer tomada de decisão. Sim. Qualquer coisa que você pensar, a resposta tem que ser, é o melhor? Você tá no caminho certo. Isso para iniciantes e para produto, ou que seja, sabe? É isso, exatamente. A próxima vez, então, que você for com um cliente seu lá naquela loja, você leva o cartão. Fazer processo para eles, por favor. Você já leva Vou ajudá-los. intencionalmente, você volta lá e você já leva o cartãozinho da UX. Com certeza já tá. Porque... E dá um toque nele e já fala, a experiência tá ruim. Tá bem ruimzinha. Não dá pra melhorar. Daí mais quando falo de auto ticket, né? Não, com certeza. Sabe o que eu tava pensando aqui? Eu falei assim, cara, realmente, as melhores empresas não são aquelas que vendem, que fazem maior sucesso, que ficam na mente dos consumidores. Não é a empresa que vende o produto.
Se a gente... Não é. Se você for pensar, eu vou pensar aqui, a Nike, ela não vende o tênis. Ela vai vender resiliência, ela vai vender esporte, ela vai vender outra coisa, ela não vai vender o produto. Porque a qualidade dela, às vezes, é igual a da Puma. Às vezes é de outro, tem lá, que a qualidade é a mesma. Às vezes é a mesma fábrica. Lá na China, fabrica o tênis, só muda a etiqueta. Mas a experiência, o que proporciona, é isso, Cara, assim, é muito legal. A gente consegue ficar falando horas aqui, porque a experiência no final do dia tá em tudo. Tá desde a recepção da porta, Nike. É isso. Olha só, imagina você chegar numa loja, ou até nessa mesma loja que eu tava comentando, que de repente eles não entregassem, né? Mas que não foi o caso, tá? Que de repente eles não entregaram, mas assim, que de repente não fosse só esse o caso. Mas que eu chegasse e me sentisse acolhida, me dessem um sorriso. O sorriso, Dani, é um negócio que falta às vezes. Falta, sabe? Porque às vezes você tá triste naquele dia, você não tá bem, ou você tá... Cara, que a pessoa abre, oi, tudo bem? Como é que você tá? Você não tá aqui e tal. Isso faz toda a diferença. E muitas vezes você não recebe... Você entra, olá, tudo bom? É horrível isso. Um sorriso, a pessoa que tá ali de cara com o cliente, o sorriso é essencial. Você pode estar mal naquele dia, mas o seu papel é criar a experiência para o cliente. Você me lembrou um fato que aconteceu comigo muito, muito divertido, assim. Chegaram, eu tava, acho que andando na rua ou num restaurante, não me lembro exatamente o cenário, mas foi muito louco, foi muito na sequência. Veio primeiro uma pessoa vendendo brigadeiro, sabe? As pessoas vendem brigadeiro na rua, veio e falou, você quer um brigadeiro? Puta, não quero doce agora e tal, legal. Foi muito rápido e não. 3 minutos depois veio uma outra pessoa fazendo um storytelling. Vendendo o mesmo brigadeiro, tá? Foi incrível. Eu falei, cara, olha que loucura. Veio feliz, brincando, fazendo isso. Eu comprei o brigadeiro 3 minutos depois que eu não queria o brigadeiro. Eu não queria. Você parou pra raciocinar isso depois? Na hora. Na hora. Eu tava com meu sócio, a gente olhou pra cara e falou, cara, olha que loucura isso. Eu não queria brigadeiro, mas ele me fez ficar tão acolhido ali que eu falei, cara, esse cara merece o brigadeiro. Me deu vontade de comer o brigadeiro. Porque ele contou uma história, ele foi legal, ele cara, contou piada e isso é bizarro, assim, é um negócio que... Você fez lembrar... Eu ia falando, você me fez lembrar, eu também fez. Fala. É muitas histórias, é o nosso dia a dia, é anos vendo isso, gente. Esse final de semana eu fui num restaurante, um almoço, e aí, garçom, né? Isso acontece muito com garçom, né? Tem garçom que chega todo alegre, comunicativo, te trata super bem. A experiência é ótima por causa do garçom. Às vezes a comida nem é tão boa, né? E outros também que vêm cara fechada, mal-humorado. E aí esse garçom, a gente tava lá, pediu a carta de drinks, né? Tava escolhendo lá um drink. E ele veio e falou assim, olha, eu vou sugerir pra vocês esse drink aqui, porque é autoral, foi eu que criei, vocês não vão encontrar esse drink em nenhum outro lugar, porque eu fiz o drink com isso. Eu nem tava afim muito de tomar aquele drink, não. Mas ele fez a propaganda tão bacana, storytelling, que ele não dá pra negar. Do processo criativo dele construindo, né, pensando o drink. E aí a gente pediu o drink, tomamos alguns drinks. E aí você me fez pensar. E foi muito bom, foi muito bom. Mas é isso, né? O drink é bom. Bom, aí agora você quer ver uma coisa? Tem uma amiga que não tem storytelling nessa. Não tem, mas pra você ver como é a experiência. É a minha irmã, na verdade. Você quer ver uma coisa que ela faz para as pessoas? Que ela cria uma experiência incrível onde quer que ela vá? Na bolsinha dela, lá em casa. Nós somos cristãs, é que todo mundo sabe, né? E ela escreve uns bilhetinhos. Muito legal. Ela escreve uns bilhetinhos, Deus fala com ela. Aí ela escreve uns bilhetinhos, bota no envelope e bota na bolsa dela. E aí onde ela vai ali, se tem uma pessoa sentada, às vezes não tem, se o Espírito Santo toca, ela coloca o bilhetinho lá. Não tem storytelling nenhum. Não. Mas uma vez ela estava com a filha dela. Foi. E aí ela deixou um bilhetinho no bolso e elas ficaram olhando pra ver quem ia pegar aquele bilhetinho. Aí veio um menino. O menino, não esqueça a história, viu? Você já contou? Até porque ela deu um bilhetinho pra mim e eu chorei horrores. O Espírito Santo falou comigo pra gente. E aí ela botou o bilhetinho lá e viu o menino, sentou do lado, ficou meio assim, tipo, será que é dinheiro? Será que não é? Imagino que ele não tenha pensado com o envelope ali. Dá pra saber. Para um lado, olhou pro outro, tem alguém me olhando, esse envelope é de alguém, tipo, pegou o envelope e elas ficaram olhando. Ele abriu o sorriso, não lembro se ele se emocionou. Foi, ele pegou, ele
Ele beijava, ele fazia o sinal da cruz, ele beijava. Ele precisava daquela... Olha isso. Isso é um afago. Né? E assim, não precisou de um sorriso, não precisou de história, não precisou de uma pessoa. Mas a experiência que você causa fazendo... A partir de agora, sabe que às vezes eu faço meus bilhetinhos lá em casa, né? Eu só tenho que comprar. Não, tem que comprar os envelopes ainda. Mas agora eu tô fazendo, porque eu achei tão incrível. Isso é uma forma de você estar ajudando e fazendo o coração do outro feliz com uma pequena... A gente tem um conhecido e a gente teve um bate-papo com ele essa semana, que ele se abriu assim com a gente. Nosso coração, tipo assim, apertou. Eu falei, na hora eu pensei, se tivesse em algum lugar, me deixaria colocar um bilhetinho. Mas porque ia fazer, naquele momento, ia fazer toda a diferença. Aquela pessoa, ela acha que, ou ela não crê em Jesus, ou não crê em alguma coisa, ou não crê em nada. Mas eu tenho certeza, ela não pode acreditar em nada. Mas se ela estiver em um lugar, passando uma dor, uma coisa ruim, e ela abrir e ter uma coisa de amor para ela, com certeza ela vai sentir esse amor. Mas isso é experiência. Eu acho que isso que você está falando é a gente... Eu acredito que a nossa vida é movimento. Sim. Tudo na vida é movimento. A energia é movimento. E nós somos responsáveis por não deixar o fluxo parar. Por manter esse movimento, né? Então, assim, se eu recebi algo bom de alguém, eu preciso passar isso para frente. Eu preciso passar essa mensagem. Muda o dia de alguém. Muda o dia de alguém. Você quer ver uma outra coisa? Essa história dos bilhetinhos que ela falou é verdadeira. Eu faço isso. Claro, gente. Assim, a gente pode inventar. Não inventa. Eu faço isso. Mas, por exemplo, tem outras coisas, assim, que eu vou fazer isso com você. Eu não fiz com você ainda, não. Até eu vou. Vai ser a próxima surpresa. Foi o seguinte. Uma vez, assim, eu estava extremamente estressada, assim, com uma dor muscular muito grande. E aí eu recebi uma massagem de presente. Uma pessoa me presenteou com uma sessão de massagem, né? E aí a menina foi lá em casa, fez a massagem. Aí eu falei assim, olha, eu vou presentear a minha mãe com uma sessão de massagem também, né? E aí fui e passei pra frente, né? Que eu acho que esse que é o intuito, né? E hoje até eu tava remando, que eu faço canoa havaiana, tava remando. E o meu treinador, ele é atleta, ele compete. E aí a gente tava conversando e ele falou, cara, eu tô todo dolorido. Essa semana foi muito difícil, foi uma batida muito grande, porque ele... Dá uma massagem de presente? Porque ele dá aula, ele é instrutor de canoa e ele foi no meio da semana para Vitória competir, ganhou, que eles são campeões brasileiros. Legal. De canoa na categoria dele, né? Voltou e amanhã já tá indo para um outro lugar competir também. Ele falou, cara, eu tô quebrado, fui de ônibus para Vitória, voltei, tô assim quebradaço, tô aqui. E esse cara alto astral. Ele tava lá hoje, quebradaço, mas anima, assim... Né? Uma pessoa tem alto astral, bacana. Ele não tava de mau humor nem nada. Eu falei, Léo, vou te dar uma massagem de presente. Não, porque ela não fez isso comigo. Então, eu vou ganhar uma massagem. Mas você precisa estar meio quebrada. Vou ter que dar Mas é isso, assim, eu acho que é isso. Isso é experiência. São pequenos gestos, é isso, no dia a dia, numa loja. Cara, é um detalhe, assim, é muito legal, eu gosto muito disso. Foi uma área que me fez ficar, de fato, apaixonado, né, por trabalhar. Aquele negócio, eu amo trabalhar com isso, porque você vê as coisas acontecendo direito, você vê o sonho sendo realizado e, cara, quando você implementa um processo dentro de uma empresa, você vê as coisas acontecendo e, puta, cara, é outro nível, assim, de entrega, sabe? Quando você tem um bom e-mail, quando você tem uma boa fala com alguém, enfim, isso é sensacional, suspeito. Você é feliz com o seu trabalho? Demais, assim, extremamente realizado, muito legal. Vou te falar que dá muito trabalho, né? Vocês como donas também sabem, o negócio não para nunca, mas, pô, se eu não fosse, eu não ia conseguir trabalhar o tanto que eu trabalho, fazer tudo que a gente faz, então, pô, o reconhecimento é muito legal, sabe? Então, não teria se entregável tudo que a gente faz se não fosse, eu amo. Eu sempre falo assim, um termômetro pra gente saber se a gente é feliz com o que a gente faz ou não. É o jeito que a gente acorda na segunda-feira. Ah, sim. Né? Você acorda... Ou dorme no domingo, né? Exatamente.
Cara, eu acordo na segunda-feira feliz, porque sei que eu vou ter uma semana pela frente, coisas boas vão acontecer, outras coisas nem tão boas, mas a gente vai resolver, né? Então, quando você ama o que você faz, apesar dos pesares, das dificuldades que a gente sabe que a gente passa, né? A gente, enfim, tá olhando para cima, tá olhando para o alto, tá pensando em solução, tá pensando em como melhorar as coisas, né? Dormindo eu sonho. Com um processo, com um trabalho, com coisa, entende? Se você não gosta, você não consegue. Domingo à noite eu tô fazendo coisas, trabalhando. Planejando a segunda, pra segunda acordar e já começar tudo assim, e feliz, gostando. Falar, cara, que legal. Quando eu tenho pouca reunião, eu falo, tem alguma coisa errada na minha agenda. Eu preciso tô trabalhando, tem alguma coisa errada hoje, gente. Então é muito legal isso. E eu vou te fazer uma pergunta assim, ousada. Não sei se você vai saber a resposta, mas onde você quer chegar? A gente vai ser a maior consultoria de UX Design da América Latina. Então, basicamente é isso. A gente está trabalhando muito para isso. Toda arrepiada. Rolou um arrepio aqui, Espírito Santo. Que legal. Assim, a gente tem 4 anos que eu abri o CNPJ, como eu falei para vocês, né? Mas não é de lá que a empresa estruturou. Não é 4 anos de empresa estruturada, né? Ela foi sendo aos poucos. Então, teve aquela transição, porque as pessoas buscavam Lucas, elas não buscavam a UX Agents, certo? Então, eu não conseguiria, quando você é uma empresa, seus valores mudam, o seu prazo, as entregas, o que se faz, é outra história do que um autônomo que te entrega rápido, faz ali com um freela. Então, eu tive um trabalho para ter essa virada de chave. Então, de fato, a UX hoje se tornou o que ela se tornou em 2 anos para cá, que de fato a gente tem equipe, 30 e poucos funcionários, um monte de projeto de marcas gigantescas aí do Brasil. Então, assim, cara... E vocês atendem o Brasil inteiro? Brasil inteiro e fora do Brasil. A gente tem cliente da Austrália, a gente tem cliente dos Estados Unidos, e, enfim, então é mundo, né? E a gente está, em breve, também começando a expandir ali para outros países em anúncios, nessa parte de anúncio em Google, Inbound, etc., que a gente vai falar provavelmente daqui a pouco. Então, a gente também quer atingir depois outros lugares, porque o que a gente faz, ele é mundial, tá? Primeiro de tudo, todo mundo precisa de experiência do usuário, qualquer língua, qualquer pessoa, qualquer país. O Brasil, ele é muito bom nisso, tá? Se você pegar sites de Europa, cara, vocês vão ficar impressionadas com o quão ruim as coisas são lá. Eu gosto de viajar muito, então direto eu entro em site para alugar um carro, alugar um hotel, e eu fico abismado porque eu faço isso, né? Então eu reparo, eu faço o diagnóstico de tudo na hora. E no atendimento ali também são muito ruins também. Atendimento muito seco, cara. Assim, o que falam no Brasil, né? O atendimento de São Paulo, falam que é o melhor do Brasil. Assim, não existe atendimento igual em São Paulo. Você vai num restaurante, e seja um restaurante de R$700 ou de 50, o atendimento, ele é muito bom. Eles te tratam bem, eles querem que você esteja ali, sabe? São Paulo é o seguinte, o pior atendimento de São Paulo é o melhor em qualquer lugar. É isso. Exato. Tem lugar que eu me sinto mal, eu falo, gente, eu vou pedir um copo d'água, o cara ele tá bravo comigo, meu Deus, eu vou lá na cozinha pegar, não tem problema. É isso, então a experiência ela tá em todo esse lugar. Mas, enfim, retomando é muito legal. Então, onde eu quero chegar é isso, a gente vai chegar lá e com um trabalho muito duro e expandindo aí também para outros lugares. E vou te dizer uma coisa, assim, já vou, não vou te dizer, mas assim, já profetizando, você vai chegar nesse lugar. E eu falo isso com muita certeza porque você não titubeou na resposta quando eu te perguntei. E eu ainda falei, talvez você não saiba a resposta, mas você foi certeiro. Claro. Então, é isso. É isso, é clareza. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente vai. A gente sabe que existe um caminho, existe uma trajetória, mas o que eu posso te dizer, o processo é muito importante. Sim. Não existe nada sem processo. Não existe. Eu faço o dia inteiro, meu dia inteiro é fazer processo, gente. Isso. É criar como eu falei, sendo o exemplo mais bobo, mas o melhor e-mail de alguma coisa que eu preciso enviar, o melhor e-mail de boas-vindas de alguém ou de um comercial. Eu trabalho o dia inteiro fazendo o melhor e-mail, o melhor formato de gestão de projeto, um dashboard para o meu time olhar e ter clareza de como está indo tudo. É o que eu faço todo dia. Se não tiver processo, esquece.
Eu falo muito aqui com a Dani, assim, a gente precisa se apaixonar pelo nosso processo, né? No dia a dia, apaixonar pelo processo. Por quê? Se a gente não se apaixona pelo processo de chegar lá, né? Fica difícil, porque no meio do caminho você vai precisar pivotar, você vai precisar trocar equipe, você vai precisar mudar produto, você vai precisar repensar, você vai precisar, enfim, desviar de alguns obstáculos, né? Então, se a gente não entende que esse processo é o processo da melhoria contínua, para que vai te impulsionar para chegar onde você quer, aí a gente para e desiste, né? Exato. A gente já tem uma troca de plataforma de gestão de projetos, né? A gente estava com uma tenda para uma outra agora que está muito boa, ela tem inteligência artificial integrada, então a gente consegue falar com inteligência e falar e escrever assim, me dá o resumo dos projetos da semana, quais estão com prazo próximo, o que tá legal, o que não tá prioridade, ela já fala, cara, sensacional. E eu tô nessa transição de configurar umas coisas, criar esses dashboards. Cara, cada dashboard que eu crio, eu olho e falo, meu Deus, que incrível. Dá esse orgulho que você falou agora. Eu me lembrei quando você falou, eu falei, cara, é exatamente isso. Eu viram madrugadas criando essa parte nessa plataforma nova que a gente tá tendo. E quando eu finalizo, eu falo, ufa, mais um check feito, e isso dá um orgulho absurdo e é o caminho, sabe? Sem processo, e o UX é processo, né? Mas sem processo, cara, não chega, é loucura isso. E eu acho, assim, que vocês estão num mercado com muita oportunidade, um oceano azul mesmo. Você não cresce, né? Cresce, oceano azul. Precisa disso. E uma coisa que eu falei pra você hoje, o mato é muito alto. O mato é muito alto, tudo é muito ruim. Qualquer coisa que você implemente, que melhore um pouquinho, já traz um impacto grande, né? Estou te falando isso porque a gente tem outros negócios além da Brains, e nós somos sócios aí numa plataforma digital. E o nosso concorrente, digamos assim, é um concorrente americano que é muito ruim. Sim, é muito ruim. Eu te falei. Ele já tá no mercado, mas é muito ruim. A experiência do usuário é um aplicativo, a experiência é horrível, né? Sem dinâmica, um troço duro, estanque. E os caras captaram 52 milhões de dólares. Investimento de aporte em 2022. Então, assim, você fala, uau, como é que pode, né? Ele solucionou a dor de alguém. E isso valeu 52 milhões, é isso. Então, a gente vai vir, vai fazer melhor. Exatamente, vai ser pouco pra gente. Vai fazer melhor. Você vai ajudar. Você vai ajudar, claro, já tá feito aqui o convite. Vamos terminar aqui, a gente fala de negócio. Não era terminar, não, você tá reparando, né? Um assunto que vai no outro que vai. E assim, a experiência desse tópico do podcast com você aqui, Lucas, nós agradecemos. Muito feliz, também estou muito feliz de verdade. Então, pra gente fechar, eu quero te perguntar como foi a sua experiência de participar desse podcast aqui com a gente. É sensacional, é um assunto que eu amo falar, né? Como eu falei para vocês, estou há 10 anos falando, estudando e aprendendo sobre o UX, então um dos caras que mais você vê no mercado brasileiro, e mesmo sendo novo, isso não existia há tanto tempo, e eu estou estudando há muito tempo, então eu gosto demais, é uma oportunidade incrível, e conseguir disseminar isso um pouco para pessoas que nem fazem ideia o quão importante isso é, cara. A gente está falando aqui com empresários, com um monte de gente, e vocês precisam, de fato, eu vou até olhar para a câmera, se vocês precisam, de fato, investir no seu cliente, cara, na usabilidade. Nisso. É simples. Como vai ser? Aí pode começar pequeno, não é? E formulando tudo, é muito difícil, é um negócio contínuo, como a gente falou, mas começa. Você está perdendo oportunidade, você está perdendo venda, você está perdendo LTV, que é novo cliente vindo para você, porque você não deu um cartãozinho agradecendo esse cara, sabe? É um pequeno detalhe. A caixinha de boas-vindas, um e-mail de obrigado, um e-mail com código de rastreio do seu e-commerce, está perdendo cliente. Então, assim, começa no básico e investe nisso, porque precisa ir. A experiência aqui está sendo sensacional. E para quem está te ouvindo, acabou de te ouvir agora e viu aí o seu recado, né, para investir nisso, a pessoa tá te ouvindo, tá falando,
adorei, gostei, curti, mas por onde eu começo? Qual a sua dica? Por onde essa pessoa começa? Primeiro, entender a fundo as suas dores hoje, né? O que você tem de problema? Puta, cara, eu tenho problema de gente que entra no site e não preenche o formulário. Ah, não, eu tenho problema de gente que não volta, nunca mais compra comigo, ou desiste da compra. Aí existem N problemas. Mas primeiro elenca. Quais são os problemas que você tem hoje no seu negócio? E aí começa a priorizar, né? Então, puta, cara, isso é crítico. Vou resolver isso. E aí vai. Óbvio que aqui não vai ser só UX, você vai ver vários problemas que podem acontecer, mas muitos eu tenho certeza que vão estar relacionados à experiência. Ou a maioria. A maioria. Então, assim, elenca problemas, elenca prioridades, e aí você começa a resolver um por um. Não vai resolver 10. Impossível, ninguém consegue. Então vai por um. Daqui 1 ano, 6 meses. Não faça as coisas correndo, processo é contínuo. Então, vai com prioridade. E você vai, daqui 1 ano, 2 anos que seja, não importa, resolver tudo isso. E aí você vai começar a elencar, como eu falei, a gente está 2 anos aí criando um monte de coisa, e isso não acaba, é processo sem parar, sempre muda e cresce, contrata gente nova, precisa de processo novo. Então, isso nunca vai acabar, mas a dica é, vai aos poucos que vai conseguindo resolver dores aí elencadas. Tá sempre mudando, né, Lucas? Toda hora tem uma coisa nova, tá inovando o tempo inteiro, o tempo todo. Sempre, cara, assim, a IA entrou agora, né? Agora vai, sei lá, faz 1 ano que começou a vir forte. Cara, a gente tá integrando coisa com inteligência artificial, a conta pegou, tá trocando de plataforma por causa da inteligência artificial. Daqui 1 ano eu vou precisar refazer processo que eu fiz hoje, porque vai ter mudado, mudou quantidade de pessoas, mudou tipos de clientes, mudou produto. A gente está criando produto cada vez mais. Então tem o de processo, tem o de projeto. A gente vai abrir ferramenta para daqui a pouco vender também ferramentas úteis de experiência do usuário. E cada hora é processo novo, então é extremamente cítrico, né, que a galera gosta de chamar. E nem sempre a inovação tem a ver com você incluir tecnologia. Não. Né? Seu cliente mudou, às vezes, você precisa mudar a linguagem, o texto. Exatamente. Muitas vezes a inovação é você fazer o que você sempre fez, mas fazer de um jeito diferente. Já vai trazer... Mudar o brand. Exatamente. Mandar um e-mail diferente, fazer uma entrega diferente, fazer um feedback diferente. Por isso que isso é muito legal. Existe, até voltando lá no início, onde você falou, o que a gente faz para iniciar, né? Teste AB é um negócio muito legal. Para quem não sabe, teste AB é testar literalmente 2 coisas ou 3 coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho uma página do meu site, eu tenho um e-mail hoje, começo a dividir, então mando acesso, X acessos para cá e X acesso menor para essa página. Comparo o resultado, comparo como está indo. Em vez de eu mandar todos os e-mails de uma forma, eu mando 90% como eu já mandava e 10% de uma outra forma. Ver a resposta, ver a abertura se for outbound para prospecção, ou ver o retorno, enfim. Então, o teste AB também é muito legal para a gente conseguir entender as mudanças, testar o que eu posso fazer de diferente ao longo do ano, ao longo da trajetória inteira ali dos produtos. Isso vai ser muito, muito importante para conseguir comprovar e tá sendo cada vez mais assertivo, sabe? Não ficar estagnado. Muito bom. Eu amei esse nosso papo com o Lucas Alba e eu tenho certeza que quem está assistindo a gente também, da mesma forma como eu aprendi muito aqui, as pessoas também aprenderam, estão curiosas, necessário. né? E quem quiser te encontrar, Lucas, como que a gente te acha? Consegue bater um papo com você? Vamos lá, a gente pode... Tem o LinkedIn, né? O meu LinkedIn e da UX também, então no LinkedIn UX Agents, o meu Lucas Alba e também o nosso site, né? www.uxagents.com.br. A gente tem lá toda a nossa parte de contatos, WhatsApp, enfim, vai ser um prazer falar com vocês, explicar, ajudar, cara, a gente tá querendo disseminar realmente a cultura de UX, não é só serviço, mas é tipo a cultura que a gente quer disseminar aí pra todo mundo. E a gente vai deixar na descrição também, para ficar mais fácil as pessoas acharem. Clicou, botãozinho ali azulzinho, para você possa ver. Azulzinho. Ou verdinho, de vocês pode ser verdinho, mas é um destaque. Então, hoje a gente vai terminar diferente. Daniele Prata vai encerrar esse podcast aqui com a nossa amiga. Vai lá, ó a experiência do... Vamos lá. Faz isso comigo. Lucas, foi um prazer receber você aqui. Realmente é um podcast necessário pra gente, pra todo mundo que tá vendo a gente ali. Então, agora a gente tá encerrando o nosso Brandcast e... Se você gostou desse conteúdo, clica na setinha, compartilha, dá o seu joinha aí, segue o nosso perfil para você não perder mais nenhum conteúdo aqui do Brands. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, @agência.brands. Não deixa de seguir a gente no Instagram também. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.